a Sim, síndrome metabólica. Vamos começar pelo básico, que é o que é síndrome metabólica, doutora? perfeito. Então, assim, as pessoas, elas têm uma dificuldade de se colocarem dentro, né, de rótulos, até porque a medicina costuma rotular as pessoas, né? E aí, claro que você acaba, cada um tem uma forma de alterar a sua saúde ou até de viver, né? Com coisas que vão acontecendo lá. Aliás, tem uma frase que eu falo muito nas minhas aulas, que é viver faz muito mal para a saúde. Porque a vida nos cobra, né, estresse, a vida nos oferece muitas benesses em relação à alimentação, que hoje ela está mais simples, mais fácil, né, mas também muito mais perigosa para a nossa saúde. Então, quando você junta tudo que acontece na vida, no dia a dia das pessoas, você vê que a gente corre muitos riscos de desenvolver alterações da nossa saúde. E aí existem as caixinhas, né, que a medicina gosta de botar. Até porque, né, hoje a gente tem super especialistas que acabam sendo especialistas em problemas de saúde cada vez mais complexos, né? Uhum. Eu ainda acredito, eu sou lá atrás, né? Eu digo, eu sou meio que dinossauro, até porque já tenho 43 anos esse ano de formada, e ainda acredito muito naquele médico que cuidava da família toda, que conhecia os hábitos das pessoas e que podia sentar e conversar com as pessoas, né? E então, o que é a síndrome metabólica? Ela cai dentro desse contexto da vida moderna porque juntaram vários, na verdade, são 5 grandes sinais de alterações da saúde que levam a doenças cardiovasculares graves e diabetes. Então, a síndrome metabólica, na verdade, é uma coisa meio assim pré-diabetes, Uhum. pré-infarto, pré-AVC. E por que que isso é tão importante, Ana? Por que que eu quis muito me dedicar a essa parte, né? Que as pessoas parece que isso se perde, né, no meio de tanta coisa que tem na internet, inclusive, e disponível para conhecimento. Porque se eu posso identificar uma síndrome metabólica, e hoje nós temos condições de ajudar essas pessoas a evitar, prevenir a complicação da síndrome metabólica, nós estamos fazendo o nosso melhor pelas pessoas, que Sim. é evitar sofrimento, evitar a morte, evitar a complicação, evitar o custo que é você. Não é um custo só financeiro, mas também financeiro, de você ter que arcar com as complicações e as condições de doenças como um pós-AVC, um pós-infarto, e mesmo a questão do diabetes. O diabetes, gente, a doença diabetes mellitus tipo 2, que é a mais comum, esta, ela é uma das mais terríveis, porque o que que o diabetes leva? Leva a perder um pedaço do pé, depois da perna, pode levar você à insuficiência renal, os infartos, os AVCs, e leva você a ficar cego, por exemplo. As complicações do diabetes são gravíssimas, mas por que que isso acontece? Lá atrás, na síndrome metabólica, que você vê onde é que vai chegar o diabetes, que Sim. é quando você vai ter a gente chama de microangiopatia, que é o grande problema do diabetes. Então, fique com essa ideia. O que que nós queremos aqui é discutir condições que levam as pessoas a ter problemas gravíssimos, inclusive a morte. E doenças como o diabetes era uma doença meio que silenciosa no início. Quando a pessoa vai se dar conta, e quando tem a complicação é que ela se dá conta, nesse momento
a coisa já está tão atrapalhada, né? Eu tenho uma outra palavra que eu uso nas minhas aulas, a coisa já é uma É poliesculhambose, outra né? nervosa, eu lembro disso. Já está tudo tão atrapalhado, já tem tanto problema que as pessoas começam a ter que correr atrás de não ficar pior, mas às vezes não consegue nem melhorar, nem recuperar. Então, em cima dessa ideia, a gente vem com a síndrome metabólica, que foi uma definição, né, que deram dentro da medicina, tem toda uma história bonitinha, mas o que na verdade a gente tem que levar em conta? 5 sinais de que você está dentro de uma pré-diabetes, pré-infarto, entendeu? Ou seja, você está um passo atrás. Você está no momento certo de evitar. E é aí que nós temos que focar, é na prevenção. Isso é fundamental. E as pessoas têm que ter isso em mente. Eu vou dar os 5 sinais, tá? Primeiro de todos, a barriguinha aumentada, ou seja, a pochete, ou seja, circunferência abdominal. Quando nos homens é acima de 102 centímetros e nas mulheres acima de 88 centímetros, você já tem um grau da síndrome metabólica, que é então a que a gente chama de obesidade visceral, que seria a gordura que está em cima dos nossos órgãos, né? Que não é a gordura embaixo da pele, é aquela gordura interna, né? Isso é altamente oxidativo, isso é importante levar em conta. Então, tem uma oxidação, que é algo que pode levar, só por este lado, já pode levar uma porção de problemas. O segundo é o aumento da pressão arterial. E aí, claro, gente, aqui nós sempre vamos ter uma condição também genética. Então, assim, não é só porque você comeu muito, não sei o quê, não fez exercício, que são os hábitos de vida que levam a isso. Não é só isso. Nós também temos uma predisposição genética. Mas aí eu quero lembrar vocês que o fato da tua família inteira ser hipertensa, você não precisa ser hipertenso, sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada epigenética. Você pode trabalhar as condições do teu organismo e do meio onde você está para não desenvolver as doenças que estão no teu DNA. Até porque temos que lembrar que 99% do DNA é igual para todo mundo. Todos nós temos chance de desenvolver um monte de coisas, mas não é todo mundo que tem um monte de coisas, né? Então a epigenética funciona muito bem aí. E aí nós temos uma questão importante na hipertensão: o estresse do dia a dia, a condição dos seus sinais e sintomas ligados às emoções, né? Que nós também temos que aprender a controlar. O terceiro é o aumento da glicemia, ou seja, açúcar no sangue. Toda vez que você come alguma coisa que seja carboidrato, ou seja, tudo que você comer que não é nem proteína nem gordura, vai ser carboidrato ou, né, os micronutrientes. Então, o carboidrato, que vai ser, então, para a gente simplificar aqui, batata, trigo, pão, né, macarrão, então essas coisas assim, elas vão se transformar facilmente em açúcar, que vira glicose, e a glicose é rapidamente absorvida e ela faz uma coisa muito séria, que se chama picos de glicemia. Então, entra em bolo no teu sangue e, de repente, tem um monte de açúcar no teu sangue. Vamos pegar um exemplo aqui de uma bela de uma macarronada. A tal da macarronada do domingo, né? Quem não gosta? Então, mesmo que ela seja, como é o caso meu caso, né? Que não como glúten aí há quase 20 anos. Mesmo seja sem glúten, se você escolher a massa, né, feita com produtos refinados, vai virar açúcar, certo? Aí o que acontece quando você come? Entra um monte de glicose no teu sangue. Mas está normal também, porque todo mundo sabe que nós sabemos lidar com isso. Nós temos a insulina. E o que a insulina faz?
ela vai nas células, então tá lá circulando aquele monte de açúcar. Essa insulina é liberada pelo pâncreas porque ele tem um termômetro do açúcar, né? Ele tem um sensor, entrou muito açúcar, ele vai lá, mede, diz, opa, agora eu preciso de mais insulina. Então, muito açúcar, muita insulina, muito açúcar, muita insulina. Menos açúcar, menos insulina, ele tem o sensor. Aí ele produz essa insulina, que é, na verdade, um hormônio, ele vai ter um receptor celular, as células que precisam de energia e do açúcar, elas vão sinalizar. Preste atenção nessa palavra, ela é uma palavra-chave dentro do metabolismo, a sinalização das membranas celulares. Então, a célula ela vai sinalizar através de uma mudança de configuração do receptor, que é um peptídeo, né? Uma proteína, que é um receptor de membrana celular. Lembre que a membrana é a que manda na célula. E aí, então, essa sinalização vai chamar através de vibração, aí nós entramos com a biofísica e com a energia, né? Ela chama através de vibração a insulina que está andando nesse sangue. Essa insulina, então, ela vai e entra no receptor, ela encaixa chave e fechadura no receptor. Quando isso acontece, uma sinalização interna e uma outra proteína chamada GLUT4 se faz uma translocação, ou seja, ela é produzida no citoplasma, dentro da célula, e ela vai na boca dessa estrutura e ela fica esperando que entre a glicose, porque atrás da insulina vem a glicose, ela vibra junto e encaixa na passagem pela célula, pela membrana celular, porque insulina encaixou, vibrou, abriu a porta da glicose, e a glicose entra, mas ela não pode chegar na célula sem ter o GLUT4 ali. Tem uma outra questão diferenciada nas células cerebrais, mas fique com essa ideia que ela é meio generalizada. E aí, o que acontece nesse momento? A célula vai receber dentro dela as quantidades de açúcar que precisa. Essa é a maravilha do ser humano. Nós temos uma autorregulação, nós temos uma capacidade fantástica de definir tudo que nós precisamos, o que não precisamos, e nosso corpo reage e responde de acordo com aquilo que está acontecendo e com as necessidades. Então, se nós não nos metermos, eu digo assim, a nossa parte consciente não ficar se metendo, o corpo dá conta e funciona normalmente, né? Pelo menos é o que devia acontecer. Então, olha só, esse monte de açúcar que ficou circulando, ele vai sendo colocado dentro das células, mas tem limite para isso. Em torno de 2.000 calorias, mais ou menos. Mas vamos lá, vai botando lá dentro da célula, mais no músculo, que precisa de mais açúcar, bastante no cérebro, 25%, toda a glicose do nosso corpo é usada pelo cérebro, né? Ainda bem que ele gasta bastante glicose. Mas vamos lá. Então entra lá, entra aqui, sobra, porque na grande maioria das vezes a gente não come só o necessário. A gente, a maioria das vezes, come pelo paladar, porque tá gostoso, né? Porque tá ansioso, porque a gente está numa mesa farta, numa Porque tá carente, né? Pode falar. Não, porque tá carente, é um dos motivos. Porque tá carente, porque tá subnutrido, a comida pode ser vazia. Aí, doutora, entram as questões emocionais, que são as informações emocionais que fazem que entram nesse contexto do funcionamento. Perfeito. Exatamente. Você viu que nada é separado, é Nada. tudo junto e misturado. Nós funcionamos desta forma, né? Apesar de que para estudar a gente faz tudo os compartimentos separadinhos, né? E como eu falei, a medicina tem mania de separar tudo para tratar. Tá errado, nós temos que tratar tudo junto. Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui é que sobra açúcar no sangue. E o nosso corpo, como ele tem, né, vem lá dos primórdios
do ser humano, quando ele era um caçador, né? Que nem sempre tinha, nem sempre tinha alimento suficiente. Então, criamos, né? O ser humano criou uma possibilidade de guardar o que sobra de energia de uma forma que ele depois possa pegar de volta, né? Então, essa história do guardar, que é algo, né, que está no nosso DNA, vamos dizer assim, primitivo, é o que vai transformar no fígado a glicose que sobrou em gordura. Porque não pode guardar a glicose, ela é muito ácida. Presta atenção no que eu estou dizendo, a glicose é ácida. Então, nós precisamos transformar ela de uma forma que a gente possa estocar. Como é que vamos estocar ela? Vamos estocar em forma de triglicerídeos. É um tipo de gordura, né? Uma gordura nossa, nós produzimos. Essa gordurinha, ela é colocada nas células de gordura que a gente tem. Tá certo, nós temos que ter também, porque ele também nos dá energia. E essas células de gordura que ficam armazenando energia, depois, quando a gente está em jejum, que a gente está precisando de energia para manter o corpo funcionando, o organismo vai lá e cata só um pouquinho, que é aquilo que precisa, diferente de como a gente come. Ele vai lá e pega um pouquinho daquilo que precisa e transforma na neoglicogênese, que é outra função natural do nosso fígado, que pega a gordura e faz energia, faz glicose. Pega a glicose, faz gordura, pega a gordura, faz glicose, e isso é normal. E isso tem que funcionar bem, porque o nosso metabolismo é assim. Então, quando ela guarda, né, o triglicerídeo, na forma de triglicerídeo, esse triglicerídeo também ele deve ter um valor médio ideal. Quando ele está 150 ou mais no sangue, é outro sinal de que você já está na síndrome metabólica. Porque você está com mais gordura do que precisaria ou deveria. Entendeu? Claro que é certo que está circulando. A outra marca, então eu falei aqui da gordura visceral, de como que essa gordura visceral se forma, que é quando você tem o triglicerídeo aumentado, e aí você tem a própria glicemia aumentada. Então, assim, glicemia de jejum, teoricamente, ela não é tão importante, mas ela é. Porque se você não comeu nada e ela tiver 100 ou mais, então acima de 99, se ela está 100 ou mais, quer dizer que tem açúcar demais no teu corpo circulando. O que acontece quando tem muito açúcar circulando? Ele gruda nas paredes dos vasos e ele cria... ele endurece essas paredes, ele cria a famosa arteriosclerose ou arteriosclerose, né? Ele cria os EIDs, que a gente chama, que é uma espécie de oxidação com endurecimento dessas artérias. É isso que vai acontecer, a maior causa da complicação no diabetes. Porque o que é o diabetes? Uma hiperglicemia constante, frequente. Porque não deu mais conta, porque o pâncreas se atrapalhou, não conseguiu mais produzir a insulina do jeito certo, na quantidade certa, mas principalmente na qualidade certa. E aí, sabe o que acontece? Vamos já adiantar o passo aqui. Se você tiver no teu sangue muito açúcar e muita insulina, porque aí o pâncreas está atrapalhado, ele faz insulina de má qualidade, aquele receptor da membrana celular, ele pode ficar resistente. Ele pode, assim, ó, não vibrar direito. Ou a insulina de má qualidade, ela não entende a vibração do receptor que está chamando ela, porque ela não está na vibração certa. Então, eles não se entendem. A insulina não entra no receptor. Isso é uma das causas mais importantes dessa história toda, que se chama resistência à insulina. Sim. Então, a causa pode ser a resistência à insulina, que é muito comum acontecer. Ou porque tem muito açúcar, ou porque tem insulina de má qualidade, ou porque tem muita insulina, ou porque tem pouca insulina. Tudo
pode estar acontecendo. E a sinalização dessa parede celular, dessa membrana celular, não se dá adequadamente. Entenderam? Então, fica com essa ideia também guardadinha aqui, tá? Tô dando uma porção de situações para vocês entenderem a complexidade que é a síndrome metabólica. Então, eu falei da circunferência, eu falei da hiperglicemia, então aquela glicemia começa a passar de 100 e se manter acima de 100 muito tempo, aí você, né, começa a fazer muita insulina. Sabe o que acontece nesses momentos? Se de repente o pâncreas dá conta de fazer mais insulina, pode fazer uma hipoglicemia depois que come. É aquelas pessoas que comem, se fartam, daqui a pouco elas têm a sensação de que estão com fome de novo. Mas eu acabei de comer, mas ainda parece que treme, parece dar uma sensação ruim, a cabeça fica faltando, né, como se faltasse energia para o teu cérebro. Isso é hiperinsulinemia, que pode ser tão grave a ponto de levar você a uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico emocional tem a ver com a hiperinsulinemia. Olha que interessante aqui. Essa é uma pessoa com síndrome metabólica que geralmente até síndrome do pânico dá em magros. Não dá em gordos também, mas dá bastante magros. Isso é uma pergunta que me fazem muito, mas será que síndrome metabólica também tem em magros? Tem, magro com a barriguinha. Às vezes não, porque 3 dos 5 sinais e um deles pode não ser a circunferência, entendeu? Uhum. Vamos lá, quais são os outros? Falei da circunferência, do triglicerídeo, falei da hiperglicemia e a hipertensão, que eu também já falei. Lembra que a hipertensão, acima de 130/85, você já está hipertenso. Mesmo que não seja uma hipertensão que eu preciso tomar medicamento, mas se ela estiver acima, você fizer picos de hipertensão, você está dentro dos sinais e sintomas da síndrome metabólica. E o último aqui é o LDL, colesterol baixo. O que é isso? Isso, claro, tudo isso que eu estou falando para vocês foi feito de uma forma estatística, né? E o que eles fizeram? Eles reuniram essas pessoas, todas milhares e milhares e milhares de pessoas em artigos, etc. E eles viram que essas pessoas, quando você acompanha de longo prazo, ficam diabéticas, têm AVCs e têm infarto, entenderam? E essa ideia que tem que ficar é a gente identificar a pessoa antes de ter a doença. Depois que teve, nós também temos que cuidar. Mas se nós pudermos fazer com que praticamente metade dos adultos no Brasil estão nessa síndrome, são milhões que estão com essa síndrome, eles nem sabem, eles nem se deram conta. Eles às vezes nem consultaram. Quantas vezes você tem alguém na tua família que faz 20 anos que não vai no médico? Eu tenho na minha. E eu sou médica, todos os meus irmãos são médicos, nós somos todos casados com médicos. Mas nós temos tios que não vão a médico, nós temos, né, o marido da prima lá, nesses tempos eu conversando com ele disse assim, não, aqui nós somos só parente. Médico não quero saber, porque eu não vou a médico, eles vão achar alguma coisa em mim. Só a ideia. Então assim, isso acontece, gente. É difícil que você tenha todo mundo no mesmo plano de entendimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Ana, avisando para as pessoas a importância disso, né? Então, a última é o LDL, colesterol baixo. O que isso quer dizer? Agora nós vamos entrar numa seara de, vamos dizer assim, polêmica, né? Que é o tal do colesterol. Então, para nós não brigar, como eu digo, leiam um livro chamado A Dieta da Mente, do Dr. David Perlmutter, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, assistir palestra dele e vi ele, inclusive eu tenho o livro dele assinado lá, né? Como é que a gente diz? Autografado, né? Que é esse livro aí, quando ele lançou, eu estava lá no Congresso Internacional
de medicina natural em Los Angeles, né? Foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida. Eu amei aquele congresso, tanto que eu voltei 2 anos depois. Mas o que eu queria dizer? Deixa eu lhe perguntar uma coisinha. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu já lhe direciono ou se é que eu vou falar do LDL. Vamos fazer bem interativo. Pode Então, me bom, perguntar. a doutora Tânia RP, ela pergunta assim, doutora Rosângela, quando já estão endurecidas as artérias, tem como melhorar esse endurecimento? Como poderia ajudar nesse caso? Gratidão. Perfeito. Quando você já tem os índices, já tem a aterosclerose, o que que você tem que fazer? Primeiro de tudo é parar de piorar. Essa é a primeira coisa. Então, vai cuidar da síndrome, vai resolver as questões para que pare de ficar mais dura a artéria. Aí entra na segunda etapa. Essas artérias, elas são trocadas, a parede da artéria, né, o endotélio, ele é sempre trocado. A gente não fica com ele igual para sempre desde que nasce. A gente vai refazendo. Aliás, nós, nós somos altamente, né? Nós somos altamente proliferativos, porque a gente troca, né, célula o tempo todo. A gente troca em torno de 50 milhões de células por dia, né? Então, a gente vai trocando, vai renovando, né? E vai renovando as paredes das artérias. Quando você vai renovando a parede da artéria, sem, né, sem o peso que é, né, a hiperglicemia e a oxidação, né, e tudo isso que a gente está falando, essa nova parede, ela vai melhorando. Tanto é verdade, gente, que a gente tem, e eu tive muitos casos no tempo que eu tive a minha clínica, né, fiquei 37 anos atendendo pacientes, eu tive muitos casos de, inclusive, aqueles que tinham placas em artérias, né, aqui como a das carótidas, que é algo bem importante, de diminuir placa e de desaparecer placas. Preste atenção no que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que todo mundo vai acontecer isso, mas quando você estaciona o processo e começa a trabalhar de uma forma que a parte nutricional se resolva, a informação se resolva, a melhora do processo metabólico se resolva, ele ao longo do tempo, 2, 3, 5 anos, em vez de piorar, melhora. Uhum. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tratar a parte da matéria, tratar a matéria, que é o nosso organismo, que já está, né, com uma informação vibracional que já chegou na matéria, já desorganizou o organismo, então a gente precisa já colapsou, né? Na verdade, quando a matéria está atrapalhada lá, como eu estou dizendo aí, né, você já tem uma endotelite, vamos dizer assim, né? Um processo inflamatório crônico na artéria, você já colapsou a matéria já está colapsada. Ela precisa agora descascar a velha, fazer uma nova, com tudo que tem direito, desde informação, matéria-prima, tudo o resto. Isso continua, né, valendo, como eu digo, né? É óbvio que você pode ter as ajudas, que é aqui que a gente entra. Como que a gente vai ajudar essas pessoas? Mas é possível, sim, recuperar tanto placa, artéria, tecidos, né? A gente tem cada história mais linda, né, na nossa vida. E assim, o que eu vejo é que a primeira coisa, o primeiro passo é detectar o que está errado. Você não tem como resolver aquilo que você não sabe o que está acontecendo, né? Então, é importante essa visão que a gente quer dar do inimigo silencioso que está acontecendo, que vai te levar a um processo que pode dar uma complicação tão grave quanto essas que a gente está falando, né? Então, o colesterol, eu vou voltar aqui nessa história, que é altamente polêmico,
e que todo mundo pensa que o colesterol tem que ser muito baixo, porque tem todos esses trabalhos, né, etc. E aí eu vou dizer uma coisa importante para vocês, que não é bem assim. Não é bem assim. Claro que nós não podemos e não queremos que as pessoas tenham colesterol muito alto. Mas eu vou dizer assim algumas coisas que são uma questão de coerência e bom senso. A primeira é que quando eu me formei, há 43 anos atrás, o normal de colesterol era 240. Hoje, eles querem que o colesterol fique abaixo de 180. Mas não mudou o DNA humano, mudou? Não, nem deu tempo ainda, né? Precisa de milhares de anos para ver uma mudança de DNA na nossa raça. Então, se o DNA não mudou e aumentou o número de pessoas com infarto, e o colesterol tem que cada vez ficar mais baixo, não tem lógica nem coerência na minha cabeça. Não tem lógica. Não tem coerência aqui. Para aí. Mas quando eu me formei, morria menos gente do coração. Tinha menos infarto. Agora eu tenho mais infartos com, né, com uma ideia de que é o colesterol que causa, mas antes eu tinha menos. A mesma coisa o diabetes. No início do século XX, só 3% dos adultos eram diabéticos. Hoje nós temos quase 30%. O que mudou? Não foi o DNA. Entenderam? Entenderam que existe uma coisa mal contada nessa história? Então, o que eu penso? Muitas coisas mal contadas nessa história, né? Muitas, muitas. E aí você começa a procurar, e se você vai estudar a história, né, da medicina, como é que isso aconteceu, da onde que eles tiram, aí você tem vontade de chorar. Tá? Nem vou contar para vocês, senão vocês vão ficar horrorizados. Mas então vamos voltar ao que interessa. O que interessa aqui é o seguinte: nós temos uma fração, né? O que é, na verdade, colesterol, né? Na verdade, o que a gente chama de LDL colesterol e o que a gente chama de HDL colesterol, na verdade, são proteínas que carregam a gordura no sangue, né? A gente não tem as coisas soltas, a gente precisa de carreadores, né? Então, o HDL é o High Density HDL. Então, HD quer dizer High Density, né? Que é uma lipoproteína, é uma proteína de alta densidade, que carrega as moléculas de gordura. Quando elas estão baixas, quando a gente tem um HDL baixo, ou seja, abaixo de 40 nos homens e abaixo de 50 nas mulheres, a gente está também em risco. A gente está em síndrome metabólica. Por quê? Porque nós precisamos que essa alta densidade tenha quantidade suficiente para carregar as moléculas de gordura, enquanto que a LDL é a low density, é a densidade baixa. Essa tem que ser também, claro, adequada. A gente aqui não está. Gente, eu não estou dizendo que ter 300 de colesterol é normal, por favor. Eu só estou dizendo que a gente tem que ter bastante cuidado em ver o que realmente está alto, está baixo, quando é que trata, quando não trata. Então, o HDL colesterol, ele responde principalmente ao uso de gorduras saudáveis, né, como o ômega 3, né? E ele responde também não só a gordura saudável em termos alimentares, né, ele também responde ao exercício físico. Então, quando você caminha de forma moderada, você melhora teu HDL, né? Quando você, claro que repetidamente, né? Não é uma vez na vida, outra na morte, né, gente? Bom, então, eu falei dos 5 sinais e sintomas, que na verdade são, juntando 3 desses, já você faz o diagnóstico clínico da síndrome metabólica, tá? Um só já é risco. Vou repetir. 1 é risco, 3 é diagnóstico, ok? Quando você pensa em tudo isso, você pensa assim, mas como que se chega neles? Como é que eu chego aqui, né? Em ter hipertensão, hiperglicemia, HDL baixo, triglicerídeo alto, né? Pochete na barriga, né? E coisas do tipo.
Então, como é que eu chego nisso? Que são as causas. E é óbvio que tem uma predisposição genética para tudo isso. Não estou dizendo que não tem, mas vou repetir. Para isso existe a epigenética. Mas a segunda questão importante aqui, que nós podemos ajudar, é na questão da dieta. Então, dieta, de novo, mais uma vez, né? Porque a gente bate nessa tecla e as pessoas olham para a gente e dizem assim: ah, eu já sei. Sabe, mas não faz. Porque nós, às vezes, não fazemos. Não é verdade, Ana? É verdade, é verdade. Muitas vezes a gente escorrega como uma besteira que sabe que não é legal, e aí a gente acaba com mesmo, né? E aí para outra. Mas é fundamental isso. A atividade física é fundamental. Isso já está em muitos estudos comprovando. Não é uma questão só de estética, né? Porque por muitos anos a atividade física foi vinculada apenas com uma questão estética. E hoje a gente sabe o folga que não é isso, né? E você sabe que algumas coisas são muito simples. Por exemplo, como é que você sai do sedentarismo? Porque uma grande causa de síndrome metabólica é o sedentarismo, ou seja, falta de exercícios físicos regulares. Como é que você sai do sedentarismo? Porque ser sedentário é fácil, né? Só ficar sentado o dia inteiro. Principalmente quem tem, né, trabalha muito, não consegue se mexer. Bom, como é que sai? Gente, sair do sedentarismo também é fácil. São 150 minutos por semana de atividade dica, doutora. moderada. Eu tenho uma dica. Tenha um cachorro e vá caminhar. Mas, por favor, não faça que nem aquele meme, né? De botar o cachorro a caminhar na esteira e você ficar sentado vendo televisão enquanto o cachorro caminha. Sim. Mas olha só, 150 minutos, se você fizer atividade moderada, tá? O que é uma atividade moderada? Assim, uma caminhada rápida, que você sinta que o coração bateu mais rápido, né? Você fazer uma bike, né? Pegar uma bicicleta, andar de bicicleta, nadar, dançar. Mas é muito pouco, gente. É 30 minutos por dia, né? Então, assim, 5 vezes por semana. Vocês estão entendendo que não é difícil? O difícil é se conscientizar e cumprir. Fazer a regra funcionar. Por exemplo, você pode fazer caminhadas não necessariamente tudo de uma vez só. Você pode contar ao longo do tempo. Deixa o carro mais longe, por exemplo, supermercado. Deixa o carro longe da entrada. Você tem que caminhar mais. Você mora num edifício, não para no teu andar no elevador. Para 2 andares antes e sobe escada. 3 lances de escada por dia. Você já fez um pouco de exercício de boa qualidade. Então, assim, existem possibilidades bem simples, ou até sair com o cachorro, como você diz, que você pode cumprir. E de uma forma que seja prazerosa, porque ninguém, eu vou dizer para vocês, ó, verdade de estar 37 anos dentro de um consultório, e eu atendia muita gente, eu sempre fui muito produtiva, né? Eu nunca vi ninguém que mantivesse o exercício físico sem gostar. Não consegue. Não consegue. Você arranja todas as desculpas do mundo. Por isso que nem sempre a academia é a melhor coisa. Porque a academia, você tá bom, você paga, você vai, você se obriga a ir. Mas tem todo um métier, tem toda uma função dentro da academia, não é verdade? Tem toda uma situação, né? E tem muita gente que não gosta de academia. Eu sou uma. Eu não gosto do ambiente, porque eu não gosto da música alta, sou velha e chata, como eu digo, não gosto de música alta. Eu não gosto de ver um monte de gente suando na minha volta, eu Eu fico não com gosto calor. da música, quanto mais alta, a música que tocam lá. Pois é. Então, assim, é uma coisa individual, a gente tem que respeitar isso.
né? Mas eu adoro, por exemplo, piscina de água quente. Adoro. Então, qual é o melhor exercício para mim? É fazer uma hidroginástica, por exemplo. Ah, mas aí você não tem o peso, aí tem o problema do osso, mas eu estou me mexendo. E se eu estou me mexendo, o músculo está ativando meus ossos, tá? Depois caminho um pouco, eu gosto muito de caminhar também. Então, compensa com a caminhada, né? E aí você tem a gravidade e o peso para o osso. Então, gente, assim, é uma forma, eu vejo assim que é uma questão realmente de você perceber o que você quer, o que você gosta e o que você precisa. E se conscientizar. Mas tem que saber, por isso nós estamos aqui. Você tem que saber que isso está acontecendo com você, que você tem que tomar uma atitude. E a gente não falou aqui em emagrecer. É óbvio que se você emagrece 5 a 10% do teu peso, você melhora muito a resistência à insulina. Muito. Mas não necessariamente a pessoa quer emagrecer ou pode ou dá conta, né, de emagrecer. Então, tudo isso nos leva a uma situação que é que a gente, né, optou por fazer. Nem sei que horas são, se nós estamos aqui com muito tempo. Então, 15 para as 8. Tá. Então, essa orientação que a gente está querendo dar, do que a gente pode fazer para melhorar. Então, fazer um exercício físico moderado, regular, você cuidar da tua dieta. Cuidar de dieta também, gente, não quer dizer passar fome. Eu, como nutróloga, fui muito procurada por pessoas que queriam, né, melhorar a sua situação de obesidade. E eu sempre dizia o seguinte: a gente não pode pensar que tem que emagrecer para melhorar a saúde. A gente tem que melhorar a saúde para conseguir emagrecer. Vocês têm que entender que a obesidade não é uma coisa que eu escolhi ser gordo. Não, é um problema de saúde. E ele geralmente está ligado à síndrome metabólica porque são as mesmas causas, entendeu? Então, a gente precisaria olhar melhor para a nossa dieta, mas olhar assim, ó, o que eu deveria comer que eu me satisfaça, não fique com fome e ao mesmo tempo não seja tão glicêmico. Então, olhar para o índice glicêmico dos alimentos é mais importante do que fazer dietas controladas por caloria, que hoje acho que até finalmente as pessoas estão entendendo que não precisa mais contar caloria. E né? para além disso, doutora, nós temos que olhar também para a questão que vem antes, porque tem um porquê, uma informação vibracional que fez você ter um comportamento, que formatou uma trilha neuronal que sustenta um comportamento, que é o comportamento, de repente, de você ter a compulsão de comer doce. Então, tem uma informação vibracional, tem alguma coisa acontecendo. Se a gente encontra essa raiz e tratar, como a senhora falou agora, tanto a informação quanto o organismo, né, já na matéria, isso aumenta muito a possibilidade de a gente ter um resultado ainda melhor, né, que é o que eu chamo de raiz informacional do problema. Né? Então, a síndrome metabólica, como quaisquer outras desatualizações, desajuste no organismo, são já resultado de informações vibracionais. Então, a gente precisa entender isso também, trabalhar isso em conjunto. Exato. Da parte emocional, a parte do sono, né? A importância do sono para o teu metabolismo, tem uma outra live inteira, né? Mas, na verdade, tudo isso para que a gente tenha esse alerta. E aí eu quero dizer algumas coisas importantes para vocês. A primeira é que eu criei, e recentemente, vocês estão abrindo agora a questão, eu criei um grupo no Telegram. Por que eu criei no Telegram? Muita gente me disse assim, mas a gente quase não olha o Telegram. Bom, mas aqui para este assunto, eu decidi fazer no Telegram pelo seguinte: quando você tem um grupo no Telegram, aquilo que já está lá, você consegue ver. Você entra depois,
mas você vê o que está lá. A gente não precisa ficar repetindo como no WhatsApp. E esse é um grupo muito diferenciado, porque é um grupo onde nós vamos, então, quem quiser participar do grupo, gratuitamente, pode entrar nesse grupo. A gente tem um link, o nome do grupo é Sentinela Preventiva, que é para a gente ficar de olho e ser a sentinela da nossa própria saúde, né? E aí, neste grupo, eu já até tenho lá, já botei lá, uma espécie de mini apostila sobre a síndrome metabólica que a gente conversou hoje. Então, já está descrito lá. Outra coisa que nós vamos fazer nesse grupo é responder perguntas sobre o assunto, tá? Por favor, nós temos, né, que guardar, né, o objetivo do grupo. E a terceira coisa que tem nesse grupo é a grande novidade que a gente tem hoje no Brasil, porque hoje, vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos. Eu estou há 2 anos morando nos Estados Unidos já. Foi toda uma situação de vida, um dia eu conto, mas eu optei por vir para cá, né? E quando eu vim para cá, eu comecei a procurar, na verdade, não, vamos ser honestos aqui. Eu recebi, porque tudo é uma questão, né, de acessar a informação no universo, e aí eu acabei acessando as informações de produtos que tem aqui nos Estados Unidos que nós temos no Brasil importados de altíssima qualidade que podem ajudar as pessoas a ter mais saúde. Então eu comecei a estudar isso, né? Eu estudei muito, eu trabalho com alguns produtos hoje nesta linha da nutrição celular, tá? E coisas que realmente são fantásticas. Então, o que acontece agora? Dentro da área da síndrome metabólica, que é algo que eu trabalhei muito no meu consultório, eu recebia muito paciente com síndrome metabólica, até porque eu identificava isso, né, nas consultas. E hoje veio para mim, né, como eu digo, acessar, né, o que está no campo. Informação. No campo de informação, veio para mim a possibilidade de fazer uma consultoria científica em cima de um produto importado que chegou no Brasil há poucos meses. E aí, este produto é um plus. Além de tudo que a gente tem, de cuidar da nossa saúde, de nós termos essa proposta epigenética, que é cuidar da questão alimentar, que é cuidar do exercício físico, que é cuidar do nosso sono, que é cuidar das nossas emoções, que vai nos dar saúde geral, não é só para a síndrome metabólica, nós agora temos um aliado muito fácil de usar. Mas assim, ó, facílimo, uma cápsula por dia. Quem não quer a pílula mágica dourada? Essa não é dourada, é verde. Mas olha só. Um produto da medicina tradicional chinesa, que vem com um drug delivery, um carreador fantástico, é produzido, embalado e etiquetado aqui nos Estados Unidos, chega no Brasil, está disponível, já tem logística no Brasil, já está o estoque lá, né? É venda por link, igual aqui nos Estados Unidos, que tudo aqui é venda por link, tudo você aplica um botão, sai lá no carrinho de compra, você já compra, então é bem fácil, né? Mas qual é a grande vantagem disso? Agora nós temos um produto natural que faz a melhora da sinalização. Eu vou repetir, tá? Porque eu falei isso para vocês. Se prestar atenção, você sabe. Ele faz a melhora da sinalização dos receptores das membranas celulares, melhora a translocação do GLUT4, aquele lá que vai pegar a glicose, e protege o pâncreas, melhorando a capacidade do pâncreas de fabricar, olha o que eu estou dizendo, melhora a capacidade do pâncreas de fabricar a insulina, tanto em quantidade quanto em qualidade. E em cima disso tudo, ele ainda é hepatoprotetor. Ele é antioxidante. Ele também é imunomodulador.
É tudo de bom que a natureza nos deu essa coisa maravilhosa e Olha, está somente há 5.000 anos sendo usado na medicina tradicional chinesa. Então, tudo isso é para dizer para vocês que nós podemos cuidar de nós e nós podemos trabalhar junto com essa. Por isso que é integrativo. Nós temos que cuidar de nós como um todo e a gente tem que se apoiar em terapias que são de qualidade. perfeito, doutora. Olha, a Roseli Cagitani, acho que é isso. Está falando bom demais, doutor. O meu chegou ontem. Nós também temos uma paciente em comum que está usando e está falando maravilhas para mim, tá? Está adorando. Pessoal, Maravilha. quem está perguntando aqui como entrar no grupo do Telegram, eu deixei fixado aqui embaixo, tá? Esse é o link para você clicar e entrar no grupo do Telegram, a Sentinela Preventiva, tá bom? Por lá vocês vão ter mais. Essa live ela vai ser uma live meio que continuada através desse Telegram, porque lá vocês vão poder tirar dúvidas, conversar, depois dúvidas. A doutora vai alimentar, responder vocês por lá também, né? Nós ainda temos aqui Exato. 5 minutinhos, mas eu quero deixar claro isso. Então, isso é uma coisa maravilhosa que a doutora está fazendo aqui com a gente, deixando essa possibilidade, de uma live estendida isso, né, doutora? Exato, Nós perfeito. vamos Então, voltar a falar. Pode falar, a doutora. ideia eu ia dizer assim, então a ideia do grupo é juntar pessoas que estão interessadas em cuidar de si mesmo, Hum, tá? E a gente poder dar informações, certo? Dentro da linha de prevenção, tá? Ai, Rosângela, mas agora eu já tô diabético, o que que eu faço? Pergunta no grupo, nós podemos ajudar a prevenir as complicações, certo? Mas a Vai gente vai ter algumas situações que a gente vai ter que prestar atenção. Então, o geral, geralzão, é a prevenção, livre, leve, solto, todo mundo pode fazer. Agora, com certeza estão nos procurando aqui, deve ter pessoas aqui que já, como a Roseli, que já está num outro grupo, que já tem um grupo de estudos, porque a gente já tem vários. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente, tá? Você pode continuar no seu grupo, muitos desses grupos sou eu também que dou informação, não precisa estar nos dois grupos, tá? Uhum. Esse grupo aqui, Sentinela Preventiva, é um grupo que a gente abriu para o público em geral que quer se cuidar e não recebeu informação de qualidade em outros lugares, tá bom? Se você foi convidado para vir aqui por alguém que já está, né, dando essa informação para vocês e eu já estou junto nos outros grupos, não precisa entrar nesse, tá bom? Só para não ficar misturando os grupos. Mas não tem problema nenhum quem queira entrar, tá? A gente não está impedindo, a gente só está dizendo para vocês não ficarem sobrecarregados com informação. Duplicar a informação. E nós vamos ter mais disso. Nós vamos fazer uma outra live, né, doutora? Se tiver Sim, ok na agenda da doutora, será no dia 27 de julho, depois ela vai me confirmar se é possível. sim. E em Uhum. agosto, dia 12 de agosto, nós vamos fazer um webinar, o NUSP vai realizar um webinar com a doutora Rosângela Arnes para falar mais sobre síndrome metabólica para vocês. Então, temos mais uma live, temos essa live que vocês podem rever, vai ficar gravada, vai ter a próxima live, provavelmente no dia 27 de julho. Dia 12 de agosto nós temos o webinar, tem o Telegram e tem mais, não tem, doutora? Temos um curso de Sim. imunização. Fale desse É, curso para a gente, doutora. tá bom. Então, resolvida essa nossa questão aqui da educação continuada, eu quero convidar todos também a entrar em contato aí com a Ana, que ela é uma das promotoras do nosso curso Imunonutrição, tá? O que que é esse curso? Bom, então vamos agora dar um passinho lá atrás e dizer o seguinte, que no começo desse ano eu estive no Brasil, passei 3 meses aí e voltei, né, para cá. E nesse período que eu estive no Brasil, eu conversei muito com o CEO da AID, né, que é a nossa grande parceira dos cursos. Meus cursos estão todos nessa plataforma
estão disponíveis, né? Até quem quiser entender um pouco mais sobre a parte do quanto que o ser humano é quântico, eu recomendo o curso Biologia Quântica, que é um curso que eu gravei assim com o maior carinho, em que eu botei informações gerais do que é importante para você em termos energéticos, né? Eu tenho os cursos de florais lá, que eu parei de trabalhar com os florais, mas os cursos estão todos disponíveis. E a gente fez, então, um brainstorm, né? Quando eu estava em Curitiba, eu já ia voltar, sobre uma questão que também me incomoda muito, que é a falta de conhecimento e de cuidados em cima da nutrição celular baseada para a imunidade. É a velha história, né, de que as pessoas, tá, quando tá gripado tem que tomar vitamina C. Não é bem assim. Tá bom que a vitamina C é importante, mas vamos lá. O que eu quero dizer é que nós criamos um curso onde eu convidei o Dr. Flávio Ferreira para fazer. Ele é um imunologista integrativo de décadas, já que ele trabalha há mais de 20 anos, e eu convidei ele para nos dar a base científica do sistema imunológico. E ele fez brilhantemente. Eu assisti todas as aulas, eu amei o jeito que ele explica, muito didático. Então, a gente tem a base do sistema imunológico, a base da nutrição celular, que sou eu que dou. Então, eu falo do que é nutrição celular, e aí eu peguei as filigranas para ter um conhecimento mais profundo. Então, quando a gente fala que vitamina D, que vitamina C, que zinco são importantes na imunidade, eu mostrei a relação que isso tem com o receptor, com aonde dentro da célula que isso funciona, para que as pessoas não fiquem com essa ideia, eu vou dizer assim, boba, né, da internet, que eu vi vários, até tenho vontade de chorar quando eu lembro, vários colegas meus, né, vários médicos, vários nutricionistas, falando um monte de besteira, porque não sabem, não estudaram, não sabem que existe uma relação molecular dos micronutrientes com o metabolismo celular, por exemplo. Onde é que ele funciona? Por que que quando eu estou produzindo mais células, por exemplo, natural killers ou mais linfócitos, porque eu estou sendo agredido, eu preciso de mais daquele nutriente do que do outro, porque esse nutriente vai, entendeu? Compensar a produção. Então, coisas que são detalhes, mas que fazem a diferença na nossa cabeça, para a gente entender a importância disso. Porque uma coisa é dizer geral, né? Não, para gripe é bom repouso, canja de galinha e vitamina C, não era isso que dizia? Uma coisa geral, né? Eu, por exemplo, nem gosto de canja. Mas olha só, o que interessa aqui é o conhecimento. O conhecimento, ele empodera, ele é libertador. E se você tiver conhecimento, mesmo que você não seja da área da saúde, você pode fazer esse curso que vou te dar conhecimento. Eu vou te falar, por exemplo, bom, eu me dediquei tanto a fazer esse curso, eu amei, sabe? Tem uma coisa que eu sou, é muito entusiasmada com aquilo que eu proponho. Então, eu me dediquei tanto que eu queria ter receitas culinárias. Eu tenho dicas de cozinha, dicas de receita culinária, eu falo de alimentos, eu dou cardápio nesse curso, e eu também falo da suplementação, que hoje nós precisamos suplementar, nós não temos mais como viver sem suplementos, porque nós não conseguimos mais achar na alimentação tudo que a gente precisa, né? Então, eu falo de suplementação, eu até dou uma pincelada nesta proposta da medicina tradicional chinesa que chegou no Brasil. Eu falo também de fatores de transferência, que tem muito a ver com a imunidade, que também é considerado suplemento, não é suplemento, mas é considerado. Então, assim, a gente fala de muita coisa.
Eu dou dicas, eu dou nome e sobrenome, como eu digo, né? Quando eu dou o nome de, por exemplo, quando eu falo de um ômega 3, eu digo por que que eu gosto desse, então eu dou até É verdade. Então, eu, como aluna da doutora, eu posso atestar que, assim, a doutora, a gente está com batendo uns 10 minutos aqui de uma hora, não sei como é que está essa história do Instagram de portal ou não, eu já quero deixar dito, registrado, o meu agradecimento, minha imensa admiração pela senhora, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pela sua dedicação, pela sua generosidade, de tanta entrega, né, de estar aqui com a gente, esse projeto que é o NUSP, né, que é exatamente um projeto para libertar, né? O conhecimento liberta. E a gente precisa libertar o maior número possível de pessoas dos sistemas, né? Dos sistemas que nos aprisionam. Então, muitíssimo obrigada. A gente pode continuar enquanto o Instagram não nos derrubar, mas eu quero deixar registrado realmente a nossa imensa gratidão, em meu nome, em nome de toda a equipe do NUSP, e a gente aguarda o seu retorno no dia 27, se Deus quiser, se for possível para a sua agenda. E, gente, envie essa live para as pessoas que você conhece. Tenho certeza que cada um de nós aqui tem pelo menos uma pessoa que precisa, que conhece e que sabe, a gente sabe que precisa ouvir, que precisa ter esses conhecimentos, que precisa, às vezes, quando a gente fala que a gente é da família, aí a gente fala, eu, por exemplo, vou tomar o meu exemplo, né? Além de ser da família, eu não tenho formação médica, então, só o médico que conhece, né? Quem é você para falar sobre essas coisas? Mas tem uma crença de que quem não tem o diploma não pode conhecer e falar a respeito e ajudar. Então, a gente enfrenta isso, né, doutora, dentro da família. Sim. Mas mesmo assim, então, se a gente tem essa dificuldade, às vezes, com as pessoas próximas, ouvindo uma médica, mais de 40 anos de carreira, com toda essa bagagem, sabe, faz diferença para as pessoas. Então, envie essa live para alguém. Faça essa gentileza para essas pessoas. Aqui tem algumas, por favor, pode repetir o nome da plataforma de cursos. É EIDE. Olha só, todo mundo que está aqui, aqui no NUSP, nós temos na bio do NUSP, se você entrar lá, tem um grupo que é a comunidade NUSP. Se você entrar nessa comunidade, você vai receber todas essas informações também por essa comunidade. Vai receber esse link aqui do grupo do Telegram, vai receber as informações da próxima live, vai receber as informações do curso, vai receber todas as informações, tá bom? Além de ter essa informação no link, nos destaques dos stories, tem um destaque que tem lá cursos, e aí lá você também vai ter o link do curso da Voltando nos Ángeles, esse que ela falou aqui da IT. Tá bom, doutora? Agora eu deixo as palavras, as últimas palavras. Eu também agradeço muito. Eu acho que gratidão é um sentimento tão maravilhoso, né, que a gente tem, que nos engrandece. E eu sou sempre muito grata. Como eu digo, eu sou grata desde o momento que eu acordo de manhã. Que bom, né, que a gente tem um dia para viver. Então, a gente tem que ser grato mesmo. E eu fico grata quando eu tenho pessoas como você, Ana, né, que me convidaram para a gente desenvolver esse trabalho juntas. Todos os que estão aqui, todos que vão passar por essa live e principalmente a gente tem que ser muito grato a Deus por nos ter dado a oportunidade de poder fazer a diferença na vida das pessoas, que essa é a minha missão, sabe? Eu acho que não podemos estar neste momento, neste planeta, né, vivendo a nossa vida de uma forma que não faça o bem para os outros e não esteja, né, carregando realmente essa possibilidade de fazer as pessoas melhorar, promover saúde, qualidade de vida. Para mim isso é fundamental e eu realmente fico muito feliz de poder estar cumprindo a minha missão aqui com vocês, tá bom? Ó, beijo no coração, que Deus os abençoe.